Voltamos, então a gente estava falando sobre a proibição, né, da captura dos indígenas. Acontece a guerra justa, que é o fato de a gente não vai capturar mais indígena. Porém, se existir uma resistência desse povo, a gente pode capturar e escravizá-los. Só no ano de 1757, no século XVIII, é que a gente vai ter realmente a proibição da escravidão indígena no Brasil. Quem vai lutar por tudo isso, quem vai realmente proibir, vai ser Marquês de Pombal. Prestem atenção aqui. Por que vai acontecer isso? São fatores externos. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas 1757 está dentro do século XVIII. E dentro do século XVIII, a gente vai dizer que o século XVIII é o século das luzes, né? O século iluminista, onde existem várias ideias diferentes, né? Iluminar, prestem atenção no termo. Então, o que acontece? Lá em Portugal, a gente vai ter Dom José, e aqui a gente vai ter o Marquês de Pombal, com essas ideias iluministas acontecendo. Durante o iluminismo, a gente vai ter o que a gente chama de déspotas esclarecidos. O que é isso, professor? É esses reis que governavam com esses ideais iluministas. Então dá uma ideia maior de liberdade. Então por isso que vai acontecer essa libertação dos índios à escravidão, tá? A gente chama esse tempo de Pombal aqui no Brasil de Era Pombalina, tá? Então, como eu disse para vocês, vai ter um liberalismo crescente. Por exemplo, os jesuítas vão ser expulsos do Brasil e a gente vai ter a expulsão dos indígenas. Por que os jesuítas vão ser expulsos? Justamente por isso, porque eles não queriam que igreja e Estado, igreja e governo tivessem uma conexão, entendeu? Os ideais iluministas pregam outras coisas. No século XIX, a gente vai passar a ver o índio agora como um cara que tá dentro da formação de identidade do povo brasileiro, tá? Então, a gente tem que perceber, no século XIX, nós já somos independentes, quem tá no poder é Dom Pedro II, e aí existe uma outra conotação ao índio, que é aquele olhar de o bom selvagem. Eles vão tentar mostrar que o índio é um bom selvagem, que ele foi corrompido. E observem que quando a gente fala de Rousseau, né, ele também usa esse termo, né, de que o ser humano ele não nasce mal, né, ele não nasce selvagem. A sociedade que vai corrompendo aquele homem. Então percebam o tanto de iluminismo que ainda tem mesmo no século XIX, tá? Eles querem civilizar esse índio. O Brasil com toda essa diversidade cultural, e eles querem civilizar essa etnia diferente, né? Essa cultura diferente. Bem nessa época a gente vai ter nas artes o que a gente chama de romantismo, né? Vou até colocar uma figura para vocês observarem o quanto que eles vão tentar embelezar esse indígena dentro do Brasil. A cor, até mesmo vocês podem notar nas imagens que o índio não vai ter uma cor mais escura, vai ter mais clara, vão tentar embranquecer o índio para mostrar esse bom selvagem, tá? Ok, chegamos ao século XX. Século XX, galera, a gente estudou a República Velha, tá? A gente estudou, então vocês sabem o que rolou durante a República Velha. A gente teve as oligarquias, tá? Acontecendo. Então, eles definem, a partir desse momento, que eles vão cuidar desse indígena, ok? E eles querem pacificar e civilizar esse índio. Porém, eles não perguntam pro índio o que eles querem, não. Eu decido por você. Percebam que é uma visão de cima para baixo, tá? A gente sabe que essa oligarquia, que eram os grandes proprietários, né, os grandes latifundiários, os cafeicultores. Então, percebam que também aí vai ter uma rixa de terra, né? Porque os índios querem a terra deles e os grandes agricultores também precisam de terra para continuar lucrando, ok? Dentro desse período vai existir um cara que se chama Marechal Rondon. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar levar uma urbanização ao índio, essa pacificação e essa civilização que eu tô falando para vocês. Então, eles vão tentar levar isso aos índios, urbanização, vai tentar levar energia elétrica para os índios, ok?
Depois disso, a gente vai ter a Era Vargas, que a gente também estudou, né? Que é de 1930 a 1945. E é nesse momento que vai crescer aquele sentimento de nacionalismo, né? Vargas era muito assim. Então ele vai querer inflamar no povo brasileiro e no indígena também uma questão nacional. Só que a gente tem que entender que não existe só uma cultura dentro do Brasil, gente. São várias culturas. Não existe esse sentimento brasileiro, porque são várias culturas aqui dentro. Não tem como dividir, não tem como unificar tudo, porque é diferente, ok? Quando a gente fala da Era Vargas, a gente vai ter os sertanistas. O que é isso, professora? Os sertanistas são aqueles caras que vão adentrando o Brasil, né? O sertão, vamos dizer assim. E eles querem fazer uma integração desses indígenas, né? Querem levar essa identidade nacional aos indígenas que eu acabei de falar para vocês. Então eles vão percorrer o interior do Brasil para que isso aconteça e para registrar também essas diversas culturas, ok? É nesse momento que a gente vai ter o que a gente chama de marcha para o oeste, que é tentar desbravar esse Brasil para fazer essa pacificação, buscar essas etnias diferentes e mostrar o que realmente é nacional, tentar mostrar essa nacionalidade para os brasileiros. A gente vai ter algumas figuras importantes, por exemplo, os irmãos Vilas Boas. Acho que eu vou colocar uma fotinha deles aí para vocês reconhecerem também. E é aquilo. Eles tentam mostrar aos indígenas que eles pertencem ao Brasil, que eles são brasileiros como as outras pessoas. Só que como eu acabei de falar, ninguém pergunta pro índio o que ele quer. Ninguém tá perguntando se ele quer ser pacificado, se ele quer ser introduzido nessa cultura brasileira, se ele se sente integrante dessa cultura brasileira, ok? Tem até um cara muito famoso, que é o Darcy Ribeiro, que ele vai criticar muito esses sertanistas e vai falar basicamente isso que eu falei pra vocês. Ok, vocês acham que estão certos, mas não estão. Vocês estão impondo coisas aos índios. Eles que têm que decidir o que eles querem, ok? Vamos ter, após a Era Vargas, podemos falar aqui um pouco sobre o governo militar. A gente vai ter a criação do Estatuto de Proteção ao Índio, bem no finalzinho da ditadura militar, quando a ditadura já tá começando a perder força. Eles vão conseguir conquistar alguns direitos, tá? Só que mais direitos mesmo, eles vão conquistar com a nossa Constituição, né? De 1988, que eu não sei se vocês sabem, mas ela se chama de Constituição Cidadã. Justamente por isso, por dar muitos direitos a diversos povos, vamos dizer assim, a diversas demandas dentro da sociedade brasileira, ok? Aí eu trouxe até no mapa mental para vocês uma curiosidade do censo de 1992, né? Que definiu que o indígena era uma das etnias que formam o povo brasileiro. Aí já é diferente, entende? Conseguem entender isso? E eles totalizam 0,2% da população indígena. Meninos, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Esse tema é muito recorrente em vestibular, em provas, para alguma universidade específica, PAS, Enem. Então eu sei que vocês ainda estão no nono ano, mas já se liguem, tá? Tchauzinho.